Há poucos minutos, o Banco Central anunciou mais um corte da taxa Selic. Dessa vez, foi de 0,25 por percentual, levando a taxa para 14% ao ano. E para ser sincero, isso não é nenhuma surpresa para mim, porque o mercado já esperava esse corte e a probabilidade dele acontecer era altíssima. Mas existe uma coisa que me chama muito mais atenção do que o próprio corte, é que a Selic continua caindo, e esse já é o quarto corte do ano. Só que mesmo assim, quando a gente começa a olhar para a economia brasileira, as coisas não parecem mais fáceis. O crédito continua caro, muitas empresas seguem endividadas, o consumidor continua sendo pressionado e, para piorar, muitas empresas continuam entrando em recuperação judicial. Para mim e para você, isso é assustador. Quero te responder uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo. Tá, sou leigo, mas se a Selic está caindo, por que eu não estou sentindo isso na minha vida? E para entender isso, eu preciso que a gente volte um pouco mais no tempo, mais especificamente para 2020. Em 2020, o mundo praticamente entrou em colapso, porque a pandemia chegou, empresas fecharam, pessoas ficaram em casa, além daquele medo que a economia global fosse entrar em colapso. As bolsas despencaram, o dólar ganhou força, os bancos centrais procuraram uma maneira de manterem a economia dos países funcionando. Por outro lado, aqui no Brasil, o Banco Central já havia reduzido bastante a taxa Selic. Tanto é que em 2019 ele chegou a reduzir a taxa a 4,5% ao ano. Taxa essa que foi a menor taxa de redução da Selic da história do Brasil. Só que a pandemia exigiu uma resposta um pouco mais agressiva e a Selic caiu para 2% ao ano. E isso tinha uma resposta clara. As empresas não estavam mais gerando receita, o consumo despencou, a economia estava parada e, para piorar, o sistema precisava continuar respirando. Você concorda comigo que quando os juros caem, o crédito fica mais barato? E se o crédito fica mais barato, o poder de compra do consumidor aumenta? Porque ele tem mais poder de compra para comprar, porque simplesmente ficou mais barato. Concorda comigo? Agora pensa assim, isso gera uma grande facilidade para as empresas conseguirem sobreviver. Só que esse ambiente criou um comportamento um tanto quanto importante. Muitas empresas aproveitaram aquele período em que os juros estavam baixos para poderem se endividar, para poderem pegar crédito, empréstimos. Pequenos negócios e grandes empresas fizeram isso, porque a lógica era simples. Os juros estavam baratos. Eu pego agora e pago depois. Muitas usaram aquele capital para círculo de dinheiro e sobrevivência. Outras para expansão, outras para investimento. Porém, algumas acreditavam que aquele período de juros baixos iam durar muito mais. Só que isso era uma armadilha, porque parte dessa dívida era pós-fixada. Tá, João, mas o que significa? Significa que essa dívida acompanhava os juros da Selic. Enquanto ela estava em 2%, tudo era ótimo, perfeito, mil maravilhas. O crédito estava barato. Só que e quando os juros começassem a subir? Com a reabertura das economias, o mundo enfrentou um choque, porque todo mundo queria voltar a consumir ao mesmo tempo, mas a produção ainda não havia chegado a se normalizar. Faltavam semicondutores, mão de obra, containers, transporte e uma série de outros incisos importantes para a economia girar. Você que acompanha o nosso Prime Time já viu diversas vezes por aqui a notícia de paralisação da linha de produção das montadoras de automóveis. Faltam chips eletrônicos, peças importantes, fundamentais dos carros de hoje. A pandemia contribuiu para esse novo desafio para as indústrias do mundo todo, a falta de insumos. A demanda voltou muito mais rápido do que a oferta, e quando isso acontece, os juros sobem. O resultado foi uma inflação forte. No Brasil, em 2021, ela fechou com 10,6 ponto percentual, mais que o dobro da metade do maior valor que havia sido em 2015. Diante disso, o Banco Central não teve escolha. Ele precisou seguir os juros, de forma a tentar manter a economia equilibrada. A Selic saiu de 2 pontos percentual no início de 2021 para 9,25 pontos percentual, e a velocidade que isso subiu foi enorme. Projeções iniciais apontavam que a Selic ia estar por volta dos 3 pontos percentual, mas esse cenário mudou completamente. Em um pouco mais de um ano e meio, a Selic chegou por volta dos 13,75% percentual. Para muita gente, parecia que esse cenário catastrófico tinha passado. Só que a inflação começou a ceder e os juros até ameaçaram cair. Só que esse alívio durou pouco. O problema é que os juros não dependem só da inflação atual, mas também das expectativas. Quando o mercado começa a desconfiar do setor público, tudo muda. Muda porque o Brasil tem um costume catastrófico de gastar mais do que arrecada, e isso aumenta a dívida e gera desconfiança para os outros países. Agora a gente fala da dívida pública brasileira, que cresceu mais de 200 bilhões de reais no mês passado e aí ultrapassou a marca de 9 trilhões. Esse aumento acontece num cenário em que as despesas do governo continuam maiores do que a arrecadação dele. Com isso, os juros sobem
o dólar sobe junto. Até que em determinado momento, se não me engano, o dólar chegou por volta da casa dos R$6. Isso tem impacto direto na inflação. Tá, mas por que, João? Porque simplesmente o Brasil tem o costume de importar muitos produtos e insumos. E se o dólar fica mais caro, tudo fica mais caro. E quando o mercado ele acredita que a inflação vai subir, o Banco Central reage de uma única forma possível. Ele aumenta os juros. Foi assim que a Selic voltou a subir e chegar a uma margem de 15 ponto percentual. Margem essa que é um dos maiores níveis desde o governo de Dilma. Agora você começa a pensar para aquelas empresas que tinham uma dívida pós-fixada. Quando elas pegarem aquele crédito, a taxa Selic estava por volta de 2%. Ela viram a taxa subir para 9, para 10, para 14, desceu para 10 e voltou para 15. Cara, para essas empresas, o gasto e o rombo foi brutal. E aqui é importante a gente começar a fazer uma distinção, porque nem toda empresa que quebra é mal administrada. Muitas empresas continuam vendendo e lucrando de forma positiva. O problema é que quando os juros entram na conta, eles acabam retirando todo o lucro da empresa. Então você tem que pensar o seguinte: a empresa trabalha, produz, circula dinheiro, só que ela infelizmente não consegue terminar o lucro. No fim do cálculo, no fim do quebra-caixa, ela termina no prejuízo. Isso ajuda a explicar o aumento das recuperações judiciais no Brasil. Nos últimos 12 meses, o número de recuperações agronegócio cresceu por volta de 71%. Isso é preocupante por quê? Porque o agro é o setor que mais gera economia no Brasil. Em 2025, o Brasil registrou o maior número de recuperação judicial, com um número aproximado de 2.466 empresas. O maior número desde 2012. O agronegócio liderou em torno de 743 casos. Isso, meu parceiro, isso é surreal. E a gente não tá falando só de empresa pequena não, tá? Porque a Gol entrou com uma ação de recuperação com cerca de 20 bilhões de reais. O grupo Pão de Açúcar com aproximadamente 4,5 bilhões. A Havaiana e a Bombril também passaram por isso, tá? E você concorda comigo que quando empresas de grande porte, como é a Gol, a Havaiana, elas estão começando a falir, entre aspas, entrar em crise, isso não pode só gerar um certo questionamento de má administração, tem um certo problema por trás disso. Deixando um pouco mais essas empresas de lado, falando mais um pouco de nós, a população, os brasileiros, é um número assustador, porque feita uma pesquisa através do G1, 80% dos brasileiros estão endividados, sejam eles com uma dívida pequena, uma dívida grande número de parcelas atrasadas, e isso acaba gerando um ciclo muito chato, extremamente crucial, que é o que? Os juros, eles sufocam as empresas. As empresas demitem os funcionários. Se funcionários são demitidos, o poder de consumo também é enfraquecido. E se o poder de consumo é enfraquecido, isso totaliza que isso enfraquece a própria empresa. Então você começa a perceber que é um loop. Ciclo esse que acaba cada vez mais e mais e mais destruindo a força econômica do nosso país. Essa é a pergunta central. Se os juros altos farão tão mal assim na sociedade, por que a gente simplesmente não reduz a taxa Selic? E a resposta para isso é que a Selic ela existe isoladamente. Como assim, João? A resposta não é simplesmente a gente pegar e reduzir os juros artificialmente e deixar eles baixos, porque a gente vai estar cometendo os mesmos erros que a gente cometeu no passado. Porque a gente viu isso há anos atrás, no governo Dilma, enquanto era feita uma enorme pressão para manter os juros altamente baixos. Só que, enquanto os juros estavam lá embaixo, o poder público e a dívida pública só aumentava. Também houve controle artificial nos preços dos combustíveis, no preço da energia, no preço do diesel, no preço dos alimentos. Isso fez com que a inflação viesse de uma forma totalmente descontrolada, de forma que agravasse totalmente a economia do país. E as consequências disso foi que a confiança caiu, o desemprego tomou conta do país. Os investidores de fora ficaram totalmente com medo de colocar o dinheiro aqui dentro. Por que vai colocar? O Brasil tava na merda. Por isso, reduzir os juros na canetada não adianta em porra nenhuma. Lá embaixo, o poder público e a dívida pública só aumentava. A dívida bruta brasileira já está em torno de 81,9% do PIB do Brasil. E só para você ter noção, esse valor acabou ultrapassando a casa dos 9 trilhões de reais. Isso é muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. E cerca de 50% dessa dívida está diretamente ligado à taxa Selic. E isso cria uma certa armadilha. Por quê? Porque o Banco Central, ele olha para a inflação e vê que ela está subindo. Daí o que ele faz? O básico. Ele pega os juros e sobe eles. Só que se ele sobe os juros, isso quer dizer que o poder econômico do país enfraquece. Se o poder econômico do país enfraquece, o real enfraquece. Isso significa que ele vai pagar mais caro na dívida que ele mesmo já tem.
Ou seja, o próprio remédio do país também aumenta o problema e acaba agravando mesmo. Hoje, o Brasil acaba pagando mais de 1 trilhão de reais por ano só em dívida pública. E para piorar, esse dinheiro não vai para a saúde, não vai para educação, não vai para financiar a escola, não vai para pavimentar a rua, ele simplesmente vai para credores do Estado. Como o governo brasileiro gasta muito mais dinheiro do que ele arrecada, isso faz com que a dívida cresça muito mais rápido e principalmente em cenários em que os juros estão altos. Bom, mas então qual que é o problema, né? Quando eu, por opinião minha, olho todo esse sistema, eu não vejo a taxa Selic como um problema. Eu vejo ela como um sintoma. Porque a taxa Selic, ela remete à inflação, à dívida pública, aos gastos elevados, à insegurança jurídica, ao dinheiro público mal gasto, principalmente por má gestão políticas. E a gente tem que entender que a Selic não é simplesmente o mal de um país. Porque a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender que a gente quer financiar nosso carro, financiar nossa casa, ter um poder aquisitivo maior, poder investir melhor, que o real cresça. Só que você concorda comigo que se a gente simplesmente pegar e reduzir a taxa em 0,25 ponto percentual, não vai adiantar de nada, porque enquanto a economia brasileira continuar gastando muito mais dinheiro do que ela arrecada, de forma a passar uma insegurança para os investidores de fora, para as grandes empresas, isso só vai agravar o fator que se chama o endividamento do próprio país, de forma que os juros vão subir. E essa é a principal mensagem que eu quero deixar. A Selic não é o problema central, ela é o reflexo de vários problemas ao mesmo tempo. Quando a gente não entende isso, a gente começa a perceber que tem certas pessoas que olham e falam: nossa, reduziu a taxa Selic, que milagre, finalmente vai voltar tudo ao normal. Não, isso é apenas um alívio indiretamente temporário. No fim, você tem que perceber que a gente não tem que esperar nada acontecer. A gente tem que entender o jogo como ele é, ou como a gente gostaria que ele fosse. Porque a Selic, ela não é um número no noticiário, ela é um número real, que afeta você, eu, empresas de grande porte, empresas de pequeno porte, afeta o agro, afeta tudo. Porque ela mexe com uma coisa que chama poder de compra. E se você mexe com isso, você mexe com a economia de um país. Enquanto vários fatores continuarem existindo para agravar os juros no nosso país, sim, uma queda de juros pode ser uma boa notícia, mas você tem que entender que está muito longe de resolver o problema. Bom, o vídeo se encerra por aqui. Eu agradeço de coração pela sua atenção e eu espero que você tenha saído daqui um pouco menos pobre.